sombra da noite. Há muitos anos, em uma pequena vila isolada por densas florestas e montanhas, surgiu uma lenda urbana que aterrorizava os moradores todas as noites. A história falava de um espírito maligno que vagava pelas ruas escuras da vila, conhecido apenas como a Sombra da Noite. Diziam que essa sombra era uma alma amaldiçoada, vingativa e sedenta de sangue, que encontrava prazer em aterrorizar os inocentes durante a escuridão. A vila era composta por casas simples de madeira e uma igreja no centro, onde os moradores buscavam abrigo espiritual contra a lenda assustadora. No entanto, quanto mais os sacerdotes tentavam dissipar o medo, mais a lenda se enraizava na imaginação dos habitantes. Cada geração passava a história para a próxima, reforçando os boatos e aumentando a aura de mistério em torno de a Sombra da Noite. O terror realmente se instaurou quando começaram a acontecer desaparecimentos inexplicáveis. Alguns moradores alegavam ter visto breves vislumbres da sombra em momentos de agonia e tristeza, logo antes de perderem contato com os entes queridos que desapareciam sem deixar rastros. A atmosfera na vila tornou-se tensa, e as pessoas evitavam sair à noite, trancando-se em suas casas com medo de encontrar o olhar malévolo da sombra. Apesar dos esforços do prefeito e dos líderes da comunidade para acalmar os ânimos e investigar os desaparecimentos, a verdadeira natureza da lenda permanecia incerta. Muitos acreditavam que a sombra era uma maldição lançada por bruxas antigas que habitavam a região antes da vila ser estabelecida. Outros insistiam que era a alma perdida de um criminoso brutal que fora executado injustamente no passado distante. Certo dia, um forasteiro corajoso chegou à vila, atraído pela história da lenda urbana e em busca de uma experiência emocionante para seu canal de vídeo na internet. Ele se chamava Daniel e pretendia desvendar os mistérios por trás da Sombra da Noite, certamente sem acreditar nas superstições do local. Os moradores olharam com desconfiança para o forasteiro, alertando-o sobre os perigos que enfrentaria se decidisse investigar a lenda. Mas Daniel estava determinado e, naquela noite, equipou-se com lanternas, câmeras e dispositivos de gravação para captar qualquer evidência da presença sobrenatural. À medida que a escuridão descia sobre a vila, os moradores se recolhiam em suas casas, deixando Daniel sozinho nas ruas quase desertas. O ar estava denso e carregado de expectativa. Enquanto caminhava pelas vielas silenciosas, sentiu a sensação de que estava sendo observado, mas tentou ignorar essa impressão. Por um momento, Daniel capturou uma sombra escura se movendo rapidamente em um beco. Ele correu para alcançá-la, mas a figura desapareceu nas sombras. Seu coração acelerou, e ele continuou a perseguir a sombra, ignorando o medo que começava a surgir. Finalmente, após uma busca exaustiva, Daniel chegou a uma área isolada da floresta próxima à vila. Ali, encontrou uma pequena cabana em ruínas, aparentemente abandonada há séculos. Enquanto se aproximava cautelosamente da construção decrépita, um calafrio percorreu sua espinha. Dentro da cabana deparou-se com um antigo livro empoeirado. As páginas amareladas continham inscrições enigmáticas que revelavam a verdade por trás da lenda da Sombra da Noite. Descobriu que a sombra era, de fato, a alma vingativa de um homem injustamente acusado e executado por crimes que não cometeu. Jurando vingança contra aqueles que o condenaram, sua alma ficou presa na terra, perpetuando o terror noturno na vila. De repente, um sopro frio envolveu Daniel, e a sombra ganhou forma diante de seus olhos. Paralisado pelo terror, ele percebeu que havia invadido o território da Sombra da Noite e agora estava em perigo iminente. A sombra se aproximou lentamente, emitindo uma risada sombria e ameaçadora. Desesperado, Daniel recitou palavras de arrependimento e compaixão, pedindo perdão pela curiosidade invasiva. Surpreendentemente, a sombra hesitou por um momento, parecendo considerar suas palavras. Nesse instante, a lenda urbana ganhou uma reviravolta inesperada. A Sombra da Noite olhou nos olhos de Daniel e sussurrou com uma voz rouca e fraca. Ela explicou que estava presa na escuridão havia séculos, atormentada pela raiva e pela mágoa, mas as palavras de Daniel tocaram seu coração endurecido. A compaixão do forasteiro fez com que a sombra percebesse que nem todos os humanos eram cruéis e insensíveis. Em vez de atacar Daniel, a Sombra da Noite desapareceu nas sombras, prometendo nunca mais aterrorizar a vila. A lenda urbana perdeu sua força naquele momento e a vila pôde finalmente dormir em paz.
A partir desse dia, a história de Daniel e da Sombra da Noite passou a ser contada aos visitantes curiosos que chegavam à vila. E, embora muitos não acreditassem na veracidade dos eventos, a lenda permaneceu viva por gerações, lembrando a todos que nem todas as histórias de terror são apenas contos sem sentido. Às vezes há lições a serem aprendidas, mesmo em lendas urbanas assustadoras.